Olá meus caros, aqui é o Corvo. E retorno para enfim fazer algumas considerações sobre Zombieland, Double Tap, a sequência tão desejada e aguardada pelos fãs do primeiro filme. Terá valido a pena revisitar o conceito 10 anos depois? Bem, algumas coisas que não são excelentes ou acima da média ainda são relativamente boas o suficiente para serem deixadas em paz. No cinema, algumas produções são organizadas e estruturadas de tal forma que, mesmo sem muito refino, todos os recursos humanos e técnicos trabalham a favor do produto final, que acaba resultando em entretenimento satisfatório e equilibrado. O primeiro Zombieland, a meu ver, conseguiu isso. Foi um filme que não quis reinventar a roda ou o gênero zumbilesco, e muito menos teve pretensões de ser algo tão sério. É um filme que não se pretende levar a sério. E ele funcionou. Entretanto, este segundo filme, Double Tap, teria que conviver com algo que o filme anterior não precisou: expectativas, tanto da base de fãs como também das empresas que financiaram a sua produção e distribuição, ou seja, a Columbia Pictures e a Sony. O primeiro filme obviamente esperava arrecadar nas bilheterias muito mais do que gastou, e não apenas atingiu a meta, mas a superou com sobras. Já Double Tap é um revival nostálgico, lançado em um momento em que Hollywood mais recicla ideias do que propriamente inova. Double Tap já nasce com a sombra do sucesso anterior, ou seja, agora haveria um pouco mais de pressão, que aumenta também pelo fato deste segundo ter o dobro do investimento financeiro do primeiro, algo que notamos claramente nas cenas que acompanhamos. Houve fundos para trazer todo o elenco original de volta e repetir a direção de Ruben Fleischer, que em 10 anos só voltou a ficar em evidência por ter dirigido o filme Venom, muito criticado e também muito elogiado. Um filme que dividiu opiniões. Particularmente eu gostei de Venom, embora eu pense que o filme poderia ter sido, sim, melhor. A decisão de Fleischer e dos roteiristas, também mantidos, foi dar continuidade às regras estabelecidas no primeiro Zombieland. Mecanicamente e conceitualmente, o mundo continua funcionando e se organizando de acordo com o guia de sobrevivência de Columbus, que continua também sendo o narrador da história. E conceitualmente, o filme continua investindo no humor e sem se preocupar muito com o realismo em um cenário apocalíptico. Mas, isso quer dizer que o filme, portanto, foi simplesmente um recorta e cola do primeiro? Negativo. Na verdade, mesmo mantendo parte da sua essência, Double Tap é um filme muito diferente do primeiro Zombieland, e na minha avaliação muito mais fraco também. Quem assistiu Double Tap e saiu com a impressão de ter visto exatamente o mesmo filme que o anterior, eu creio que não deve ter refletido muito sobre ambos. E não repetir o anterior poderia ter sido uma coisa boa, isso se Double Tap tivesse realmente alguma ideia interessante para a continuidade. Na minha avaliação, isso foi o que exatamente faltou a Double Tap. Uma boa ideia. O Zombieland original é um filme muito simples, com uma premissa bastante trivial. Ele determina um ponto de partida, organiza alguns acontecimentos centrais que apontam para o desfecho, e aí termina. Double Tap também faz este movimento, não procura rebuscar ou hiperracionalizar alguma coisa. No entanto, Fleischer e os roteiristas, em 10 anos, não parecem ter tido uma ideia realmente boa que justificasse essa sequência. Algo que enriqueceria a biografia e a história conjunta de Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock. A impressão que eu, Corvo, tenho é que Double Tap é um filme de oportunidade. O mar estava para peixe, havia dinheiro para o filme, a oferta apareceu e de quebra Emma Stone, que agora é uma atriz famosa, topou fazer mais um filme. Sendo assim, o diretor e os roteiristas sentaram, rascunharam rapidamente um filme e partiram para a produção. Não havia uma ideia incubada há anos, não mesmo. O primeiro Zombieland trouxe ao gênero zumbilesco certo frescor, mas não é algo que Double Tap tem a oferecer. E bem, isso seria um problema? Acho que não, principalmente porque o que os fãs do filme realmente queriam era explorar a nostalgia deixada pelo primeiro filme.
Se o filme meramente se repetisse, certamente ele seria alvo de críticas muito duras da mídia especializada e também de um segmento de fãs. A avaliação seria provavelmente mista, mas mesmo assim, ele atrairia muitos defensores porque o que o grande público, a grande parte dele realmente desejava, era reviver memórias e a diversão de um mundo que não é mais o mesmo. Algo que eu, Corvo, não compartilho dessa necessidade, mas respeito. O filme chega inclusive a brincar com isso. Por exemplo, quando os personagens, ao encontrarem outros que muito se assemelham a eles, os novos mencionarem que a versão dos antigos, dos protagonistas do filme, é a versão antiga, a versão de 2009, e que de certa maneira eles estavam desatualizados, precisavam de atualizar-se ao momento atual, digamos assim. Double Tap tem esta consciência de que 10 anos no velocíssimo mercado e tendências do século XXI é muito tempo, que as coisas mudam muito rápido. Tendo esta percepção, os produtores optaram por manter alguns pilares do filme original e introduzir algo mais compatível com o público jovem da década atual. E, na minha percepção, talvez tenha sido este o verdadeiro tiro no pé desse filme. Primeiro porque, ao fazer isso, Double Tap desagradaria a geração que deu ao filme original o apreço que ele possui. E segundo, porque, honestamente, acho que Fleischer e os roteiristas não entenderam muito bem o perfil do público mais jovem da atual década. Eles parecem perdidos e não ter muita clareza sobre o que oferecer para o público que não conhece ou tem qualquer referência do primeiro Zombieland, o público que não assistiu aquele filme. E a forma que eles escolheram para lidar com isso, atender uma demanda de um perfil de público não muito claro para eles, foi ao triplicar o humor que existia no filme original. Foi essa, digamos, a estratégia adotada aqui. Aqui, o humor é o centro e tão constante que, em muitos momentos, ele chega a ser forçado, numa tentativa vã de manter o riso constante para que assim, pelo excesso das gargalhadas, talvez o público não notasse tanto as suas deficiências. Ao querer agradar gregos e troianos, Double Tap acabou não agradando muita gente. Alguém pode me questionar. Mas, Corvo, o Zombieland é um filme de humor. Você mesmo falou isso num vídeo que fez sobre ele. Falei sim, meus caros, e continuam com a mesma opinião. Mas eu noto entre os dois filmes uma diferença que acredito ser crucial. No primeiro Zombieland, o filme é humorado, mas ele é um filme zombilesco, com elementos de comédia. É um filme que retrata um mundo zumbi, pessoas sobrevivendo e construindo laços afetivos no meio dele, de forma humorada. Mas o mundo é zombilesco mesmo assim. Não deixa de ser. A questão é que este mundo, na forma como ele é apresentado, ele apenas não é muito levado a sério, com tanto realismo, para que assim não se criasse uma tensão ou estresse emocional em quem estivesse assistindo. Já em Double Tap a coisa se inverte. Double Tap não é um filme zombilesco com elementos de comédia, mas um filme de comédia com elementos zombilescos. O enfoque muda. Ele se preocupa demasiadamente em ser engraçado, como se tivesse que provar algo a alguém e acaba se esquecendo de ser zombilesco. Algo que ele só lembraria no fim do filme, mas aí já seria tarde demais. O fim de Double Tap é muito divertido, alucinante e surreal. Reserva muito entretenimento zombilesco. Mas, fazendo uma análise fria, apenas um final divertido não compensa os 70 minutos anteriores. Um bom filme não se constrói apenas com uma boa execução de um setor, mas sim no equilíbrio de todos os setores e numa continuidade bem construída, amparada em boas ideias. O que é algo que Double Tap não tem, e que o primeiro Zombieland tinha. Não me levem a mal. Eu me diverti com Double Tap, de verdade. Afinal, este é o propósito dele, fazer-te rir. Mas se apegar a isso como um porto seguro não é algo que garanta a qualidade de um filme
e muito menos dá a ele elementos suficientes para superar o filme anterior. Por exemplo, para dar a vocês uma amostra que não estou estruturando minha crítica em picuinhas, o grande destaque para mim deste filme é a atriz Zoe Deutch, que fez a personagem Madison, que é o típico estereótipo e clichê da loira burra. A loira burra é um clichê tão antigo e relevante que é no mínimo curioso como tem gente que ainda acha graça nisso. É algo que já foi feito infinitas vezes, que inclusive tem filmes dedicados exclusivamente a explorar isso. Dito isso, Zoe Deutch, entretanto, fez uma loira burra, tão boa, tão convincente e natural, meus caros, que sem dúvida ela se tornou uma das melhores referências da loira burra que eu já vi em filmes de comédia. Eu estou falando sério. Parece que Zoe nasceu para fazer a loira burra. O trabalho dela é sensacional. Acho o estereótipo tolo, mas Zoe faz uma personagem naturalmente tão estúpida que ela acaba te fazendo rir. Funciona. Honestamente, eu fiquei curioso para conferir a atuação dela em algum papel mais sério no futuro, ver se de fato ela é boa atriz. Ela não está presente no filme o tempo todo, apenas em trechos estratégicos, mas na ausência da dinâmica que existia entre os 4 personagens principais, pelo desaparecimento de Little Rock, o que para mim foi uma das coisas que contribuiu muito para matar esse filme, a quebra da dinâmica do quarteto original. Quando Zoe aparece interpretando esta personagem surreal e caricata, ela sempre rouba a cena. Nas expressões faciais, no jeito de falar, na falta de qualquer raciocínio que demandaria mais de 3 neurônios para ser formulado. Funciona, realmente funciona. Madison é uma excelente loira burra, convincente, surreal e que serve ao propósito do humor pastelão. Mas isso não aconteceu por causa do roteiro ou da direção de Fleischer. Repito, o mérito é todo da atriz Zoe Deutch. Se a carreira dela caminhar bem e ela tiver a oportunidade de trabalhar em mais filmes, é uma atriz que darei uma olhada novamente, para confirmar se ela é cenicamente muito boa mesmo, ou se é atriz de um papel só. Até então eu não vi outros filmes com ela, portanto não tenho referências maiores. Mas de qualquer forma, o que quero reforçar aqui é isso. O mérito foi da atriz, não do roteiro ou da direção. É o talento dela que se sobressai, não a qualidade técnica dos demais profissionais envolvidos. E também não foi a história. Como mencionei a quebra da dinâmica do filme anterior, que possuía uma trama que girava em torno de Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock, acho que é hora de retomar esse aspecto para que eu faça algumas justificativas. Creio que a maioria daqueles que gostaram do primeiro Zombieland concordam que um dos pontos fortes daquele filme foi o fato da dinâmica conflituosa e engraçada entre os 4 personagens principais ter funcionado muito bem e sem forçar a barra. Brigando, se ferrando entre si, ou apreciando as pequenas coisas e os pequenos momentos, eles possuem uma química interessante. Em Double Tap, a premissa é de cara romper com aquela dinâmica, instaurar o conflito e fazer com que os personagens se afastem para voltar a se aproximar novamente depois. Mas Corvo, isso é o que o filme anterior faz o tempo inteiro. Verdade verdadeira, absolutamente. Mas aqui é diferente. No filme anterior, as separações contínuas não retiravam o foco das personagens. Entre os momentos da reunião, da separação e a nova reunião seguinte, todas as personagens se mantinham em evidência. A dinâmica funcionava sempre com os 4, ninguém ficava de fora. E Double Tap faz algo que pessoalmente eu achei que foi um dos pregos no caixão do filme. Ele abre mão de um dos 4 personagens. Ele abriu mão de Little Rock. Abigail Breslin é quase inexistente nesse filme. A Miss Sunshine é tão ausente e mal aproveitada que é como se ela fosse um mero figurante no filme, escalado apenas para aparecer com evidência, se tornar mais presente realmente, em termos textuais e participação, no final da película, no momento de reunião, da reunião final, última do quarteto.
No lugar de Abigail, se eu recebesse um roteiro como esse, eu ficaria bastante descontente, pois claramente ela deixou de ser personagem principal para funcionar como secundário. Mas eu entendo que ela não tem a fama de Emma Stone, por exemplo, para ficar abrindo mão de propostas de trabalho. Então, pelo menos eu espero que ela tenha cobrado caro para não fazer muita coisa no filme. A premissa da história parte do princípio que Little Rock está passando pelos momentos turbulentos da adolescência, o momento da afirmação, da busca por identidade e socialização com pessoas de sua faixa etária. Algo que Tallahassee, que assumiu o papel paterno, não podia e não pode, não consegue compreender e suprir esse lugar. E na medida em que ela e o Wichita fogem novamente, deixando mais um doloroso bilhetinho, visto que Wichita também se sentiu pressionada pelo recente pedido de casamento de Columbus, Little Rock não interrompe sua busca por pessoas da sua mesma geração. Na primeira oportunidade que encontra um hippie pacifista bem tosco, que toca clássicos do rock no violão e mente afirmando que são de sua autoria, um babaca extremo, e por ser também completamente desconectado da atual realidade em que vive, a ponto de derreter armas, Wichita, que sempre exerceu o papel materno para Little Rock, tenta intervir. Ele viu que o cara era uma cilada. E então ela prova do mesmo veneno, ironicamente, que ela sempre utilizou. Foi a vez dela de receber só um bilhetinho, frio e cru. O bilhetinho de Little Rock. Bye bye, foi. Poderíamos imaginar que a rebeldia de Little Rock nos levaria ao desenvolvimento de uma narrativa voltada para a personagem, certo? Que nada. A partir daí a personagem se torna completamente nula, apenas lembrada em pequenas cenas, na viagem com um hippie para uma colônia de pacifistas chamada Babylon. Nada muito marcante. Little Rock fugir de casa só serviu como pretexto para que os demais se colocassem na estrada novamente, numa nova jornada em busca dela, visto que eles pararam de se arriscar e estabeleceram moradia na Casa Blanca, que chegou a aparecer no primeiro filme, mas agora concretamente virou o lar deles. E a partir daí uma série de personagens são inseridos, mas apenas a loira burra Madison tem algum destaque por conseguir amplificar as provocações e o sangue ruim remanescente entre Wichita e Columbus, em virtude do fato dela tê-lo abandonado após o pedido de casamento. Madison aparece não como um interesse romântico de Columbus, mas apenas como algo ocasional. Quando Wichita retorna, após um mês, para buscar armas e sair à procura de Little Rock, coincidentemente e convenientemente, ela volta no mesmo dia em que Columbus e Tallahassee encontraram a loira em um shopping. Os demais personagens não têm tanto impacto. O filme ainda utilizaria o recurso de espelhar Columbus e Tallahassee, inserindo de maneira breve outros dois personagens que se comportam exatamente como eles. Mesmo estilo, mesmo comportamento. É um recurso que eu chamo literalmente de efeito de espelho. Ao fazer isso, o filme ajuda o público a perceber de forma mais clara o quanto eles, Columbus e Tallahassee, são personagens caricaturais. O impacto é imediato e cômico, mas ele não dura mais do que alguns minutos para começar a ficar entediante. É igual piada debilóide. Se tem impacto, ele é apenas momentâneo, e não acontecerá novamente, a não ser que você seja realmente besta também. O efeito do espelho é uma tentativa novamente do filme forçar o humor e fazer troça de si mesmo, e sinceramente, funciona. Mas, como falei, é algo que ele acaba tendo que resolver logo em seguida, porque é o tipo de piada cujo efeito passa muito rápido. E no fim das contas, nem era uma coisa que ele precisaria fazer, um tipo de coisa que ele precisava forçar, porque nós sabemos muito bem que todos os personagens de Zombieland são caricaturais. Não precisamos ser lembrados disso. Nosso nível intelectual não é o mesmo da loira burra Madison. Como afirmei anteriormente, Double Tap apenas está desesperado para inserir o humor, o que ele faz excessivamente na carência de ter boas ideias que ajudem efetivamente a desenvolver sua narrativa.
No mais, Double Tap insere alguns elementos novos ao seu universo. Agora não apenas as regras de Columbus, que também foram ampliadas, mas ao mesmo tempo não tem tanto enfoque. Agora os zumbis passaram a ter categorias também, subtipos. Alguns evoluíram e se tornaram predadores mais vorazes. O único que é realmente digno de menção é o T-800, clara referência ao filme Terminator, o Exterminador do Futuro. É um tipo de zumbi que não para nem com um tiro na cabeça. É necessário realmente destruir sua estrutura corpórea para contê-los. Uma horda deles, no fim do filme, se configuraria na ameaça principal de Double Tap, por um motivo completamente aleatório e grosseiro. Mas, como no filme anterior, Double Tap também não tem um vilão central e não se organiza para ter um. Não há ameaça ou tensão construída. O filme mantém nesse ponto uma característica semelhante à do original. A trilha sonora volta a ser composta por clássicos do rock e metal. O tema de abertura de Zombieland, original, se vocês se lembram, é For Whom the Bell Tolls, do Metallica, que aqui é substituído por outra música da banda, Master of Puppets. Double Tap faz várias referências a si mesmo e a outros filmes zumbilescos, quase a todo instante. Aqueles que conhecem não apenas o primeiro filme, mas também o gênero como um todo, vão conseguir captar várias delas. O fato de Madison ter sido encontrada em um shopping é clara referência ao filme clássico de George Romero, Dawn of the Dead, algo que ela mesma dirá a vocês. E essa é apenas uma das referências que vocês encontrarão aqui, das várias referências. Bem, creio que pontuei muitos elementos, talvez até mais do que eu realmente achei que pontuaria. O que me faz querer finalmente encerrar este vídeo. Portanto, é o que faço, e despeço-me de vocês. Um abraço do Corvo, meus caros.